Algo existe, algo se movimenta, então a gente consegue ver essa passagem simultânea entre ato e potência. E essa coisa é uma verdade. Esse tripé aqui é o que fundamenta qualquer outro tipo de verdade. Esse tripé é o que nós chamamos presença do ser. Você não consegue refutar que algo existe. Você não consegue refutar também que algo se movimenta. E você também não consegue refutar que essas duas verdades são verdades autoevidentes, ou seja, são verdades apodictas. O que é uma verdade apodicta? É uma verdade indestrutível. Ela não está no campo da lógica, ela está no campo da experiência concreta de qualquer ser humano, de qualquer indivíduo. Não é fruto do raciocínio lógico. É o que é. Então, isso daqui é o que a gente chama de experiência do ser. Imagina se você duvidasse de um desses três princípios. Será que as coisas existem mesmo? Será que o mundo não é um produto da minha cabeça? Será que não é minha mente que cria as coisas? Se você começa a entrar nessa noia, você não toma uma decisão. A vida humana, ela transcorre em cima dessa verdade. Se você coloca o fogo numa temperatura estabelecida, quer dizer, a frigideira ela não fica quente de uma vez. Ela não esquenta de uma vez, uniformemente falando, né? Ela esquenta um pouquinho, esse pouquinho vai esquentando, digamos assim, a partícula que está do lado, a outra partícula, tarará, até que ela fica com a superfície inteira quente e com a temperatura uniforme. Se você aumentar o fogo, ela vai aquecer mais. Se você diminuir o fogo e colocar numa temperatura menor, ela vai resfriar um pouquinho. Se você manter o gás, né, a ingestão de gás ali na mesma temperatura, a temperatura vai se manter uniforme, correto? Se não tiver nenhuma variável ali resfriando a frigideira. Então, beleza. Tudo o que existe se move. Porque se não existisse movimento, a gente não ia conseguir compreender que as coisas existem. Então, as coisas não existem de modo estático. Então, essa é a primeira evidência que a gente tem da realidade, né? Algo existe. E como é que a gente chega à evidência de que algo existe? Porque algo se movimenta. Algo existe, algo se movimenta, então a gente consegue ver essa passagem simultânea entre ato e potência. E essa coisa é uma verdade. Isso tudo é uma verdade. Esse tripé aqui é o que fundamenta qualquer outro tipo de verdade. Esse tripé é o que nós chamamos presença do ser. Então, quer dizer, tenta refutar que algo existe. Não dá. Você não consegue refutar que algo existe. Você não consegue refutar também que algo se movimenta. E você também não consegue refutar que essas duas verdades são verdades autoevidentes. Ou seja, são verdades apodictas. O que é uma verdade apodicta? É uma verdade indestrutível. Que se você não contar com ela, se você não considera ela, tudo aquilo que você afirma a posteriori, depois, cai por terra, não se sustenta. Então, algo existe, não estamos ainda postulando o que é esse algo. Vamos partir do princípio, algo existe mesmo. E por que algo existe? Porque eu consigo perceber o movimento das coisas. E isso daqui é uma verdade, isso não é, digamos assim, um produto da minha mente. Correto? Não é um produto da minha mente, isso é uma verdade, e uma verdade apodicta. Uma verdade indestrutível. Então, quer dizer, é uma verdade autoevidente, e essa verdade autoevidente, ela não está no campo da lógica. Ela está no campo da experiência concreta de qualquer ser humano, de qualquer indivíduo. Correto? Você consegue ver isso na experiência. Algo existe, algo se movimenta e, realmente, é isso mesmo. Essas duas coisas são uma verdade indestrutível, uma verdade autoevidente. Não é fruto do raciocínio lógico. É o que é. Então, isso daqui é o que a gente chama de experiência do ser. Algo é. Esse algo que é supõe movimento. E isso é uma verdade autoevidente. Então, você conta com isso o tempo todo. Veja que eu não estou dizendo nada novo.
A vida humana, ela transcorre em cima dessa verdade absoluta. Todas as tuas decisões, você toma as tuas decisões porque, mesmo sem saber isso conscientemente, você conta com a existência das coisas, o movimento das coisas e sabe que isso é uma verdade. Porque imagina se você duvidasse de um desses três princípios. Então você está aqui, aí tu começa assim, não porra, será que as coisas existem mesmo? Imagina se você começa a levar a sério essa dúvida metódica. Será que as coisas existem? Será que o mundo não é Será que o mundo não é um produto da minha cabeça? Será que o mundo não existe só para mim? Será que não é minha mente que cria as coisas? Se você começa a entrar nessa noia, você não toma uma decisão. Se você começa, será que as coisas se movimentam mesmo? Será que isso é uma verdade? Então você conta com isso o tempo todo, mas não sabe. Você conta com a presença do ser. Você conta com a estabilidade do real nesse sentido e não se dá conta disso. Para você ver o nível de inconsciência que até então você vivia da vida e que 99% das pessoas vivem. Elas não se dão conta do chão que elas estão pisando. Tá claro? Pois bem. Então veja, através do raciocínio de ato e potência, de sucessão de ato e potência, você vai chegar a uma necessidade lógica. Qual necessidade lógica? Então vamos lá. Então você tem aqui uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa e uma coisona. Beleza? Você consegue perceber que o movimento ele não se dá sozinho. Como eu falei, para existir o fogo é necessário que exista combustível. Alguém precisa desencadear o movimento. Então, uma coisa que se move, ela não se move só. Ela é movida por outra, que 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 é movida por uma que não é movida por nada. Então, é necessário que, para a existência do movimento, exista uma coisa que seja a fonte do movimento, que desencadeia todos os outros movimentos. Tudo aquilo que se movimenta é material. Então, o movimento ele é próprio da física. A física é a ciência que investiga o movimento dos corpos. A característica dessa coisa que move tudo e que desencadeia todo o movimento, a primeira característica é que essa coisa ela não pode ser material, então, portanto, ela é imaterial. Por que ela é imaterial? Porque ela move todas as outras e não é movida por nada. Porque se nela não existe movimento, assim, veja, se ela não é movida por nada, é necessário que ela esteja em ato. Ou seja, nela não existe potência. Ela é o que ela é. Ela não pode vir a ser alguma coisa. Porque se ela pudesse vir a ser alguma coisa, seria necessário que existisse, seria necessária a existência de algo anterior a ela. E como as coisas não podem ir até o infinito, é necessário que exista um princípio. Beleza?
Então, ela é imaterial e ela não pode vir a ser nenhuma outra coisa. Ela é o que é. Então, em Deus não existe movimento. Então, essa coisa que move todas as outras, beleza? Que é o princípio do movimento, é o que a gente chama de ato puro, porque não existe potência. Por que não existe potência? Porque é imaterial. Que ela já é o que é. Ela não pode vir a ser. Em todas as coisas que existem potência, são as coisas que podem ser, elas têm matéria. Então, se tem matéria, há movimento. Se tem movimento, há matéria. Se não tem movimento, não há matéria. Então, aqui está a necessidade lógica de um ato puro que alimenta a cadeia de tudo que existe. Existe um princípio. E esse princípio de existência e causa de todas as outras coisas, ou seja, a causa sem causa, é Deus. É o que a gente chama de Deus.